Olá, investidores! Hoje vamos falar sobre padrões gráficos de candlestick. As figuras de candlesticks foram inventadas no século XVIII no Japão e usadas primeiramente em Osaka, em antigas bolsas de arroz. Essa técnica permaneceu por lá até meados do século passado, onde acabou, através de um estudioso americano, sendo muito difundida nos Estados Unidos e a partir daí para o mundo, e ganhou bastante notoriedade entre os meios acadêmicos e a mídia. Inclusive, é interessante observar que os grafistas brasileiros, até década de meados de 80, final dos anos 80, ainda usava praticamente só gráfico de barras. A partir daí que a gente acabou mudando, naturalmente os analistas que foram surgindo é que acabaram mudando para os gráficos de candlestick. Esse termo candlestick significa candelabro e seu nome se deve ao formato em que estão dispostos os preços dos ativos no gráfico. Existem padrões com 1, 2 e até mais candles. A gente vai começar nosso estudo falando de padrões que tem um único candle e começando com o que é mais representativo, que é o martelo. Mas antes de começar a falar sobre padrões, é importante frisar um ponto que é justamente a razão de muita gente não gostar de padrões gráficos de candlestick. O padrão bonito no gráfico, ele precisa aparecer depois de uma longa tendência, seja ela de alta ou de baixa. Então, se você encontrar um candle semelhante a um martelo num período de consolidação, de preço andando de lado, você desconsidera esse padrão. Se você encontrar um doji, e isso é muito comum, no meio de uma consolidação, desconsidera esse padrão. Não vale a pena ficar perder tempo analisando e tentando entender o que o gráfico vai fazer. Encontrar padrões de candlestick só é realmente interessante depois de uma grande puxada de alta, e aí você tem um sinal de que o preço não consegue mais ficar em tendência, ou depois de uma grande queda, e aí você percebe a partir de um sinal como esse que o preço não consegue mais cair. Então, antes de começar a falar de qualquer padrão, lembre-se, se ele aparecer no meio de uma consolidação, desconsidera ele e continua tocando para frente o que você está fazendo, sem levar em consideração esse padrão. Pois bem, o padrão, acho que mais conhecido de candlestick é exatamente o martelo, que é um candle muito semelhante a esse que tem aqui. É um candle de corpo real pequeno, né? A gente no vídeo anterior a gente falou, né? Então é isso aqui a gente chama de corpo real, isso aqui de sombra, tá? Então é um candle de corpo real pequeno e com uma longa sombra inferior. A sombra inferior deve ter no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo real. Quanto maior for essa sombra, mais significativo é o sinal. Tanto faz se o corpo real é preenchido ou se é vazado. E claro, essa figura deve surgir, como a gente falou, depois de uma tendência mais prolongada de baixa. Se a figura aparecer no meio da consolidação, não vale de nada, né? Vamos mostrar um exemplo aqui. Mercado em consolidação, né, andando de lado, né? Então aqui nenhum sinal é válido. De repente tinha um ponto de suporte aqui que foi rompido, o mercado caiu com bastante força. Esse é um gráfico de Banco do Brasil, um gráfico diário de agosto, entre julho e agosto de 2011, tá? E aí você tem um sinal aí bem claro de que, olha, houve uma briga grande aqui nesse candle, tá certo? Os vendedores puxaram o preço para baixo, chegou a estar caindo mais de 6%, e aí num determinado momento os compradores fizeram força e empurraram isso aqui para cima, tá? Aí é importante observar que a partir do momento em que você observa o martelo, né, ele pode servir muito bem para sair de uma operação vendida como para entrar na operação comprada, tá? Então, você, se tivesse vendido a descoberto, compraria no rompimento da máxima desse martelo e, claro, para comprar é necessário observar se tem um bom gerenciamento de risco, tá? Então, os meus alvos, quando você tem uma operação desse tipo, né, você tem uma grande queda e o preço tem a possibilidade de corrigir, pelo menos até a média móvel, é exatamente essa média móvel de 72 períodos que eu mostro no gráfico. O problema é que às vezes o stop fica muito longe, porque o stop é sempre na mínima do martelo, tá? Então, eu prezo muito pela relação de risco-ganho, tá? Então, sempre tem que ter 3 de alvo para 1 de ganho. Aliás, para 1 de risco. Nesse caso, tem mais do que 1. Então, o que eu faço é, ao invés de usar um stop técnico, eu utilizo um stop financeiro, ou seja, eu mudo o meu stop para um lugar onde ele vai fazer sentido, ou seja, para um lugar onde a relação risco-ganho
é uma relação de pelo menos 3:1. Nesse caso, ficaria no meio do candle. Como eu disse, não é mais um stop técnico, e sim um stop financeiro, ok? Bom, este é exatamente o martelo, é um candle bonito de se encontrar no gráfico, funciona tanto em gráfico diário para operações de swing trade, quanto em semanal, e é mais bonito até no gráfico semanal, porque quanto maior o tempo gráfico, mais representativo é o sinal, tá? Mas também pode ser encontrado em gráficos intraday. Eu observo muito esse candle aqui, que é o martelo, em gráficos intraday, para, por exemplo, sair de operações de venda, tá? Neste caso aqui deu certo a operação, vai dar metade das vezes, no máximo 60% certo, as outras 40% das vezes vai dar errada, como qualquer estratégia que existe no mercado de ações. Quando der errado, você estopa, perde 1, quando der certo, você ganha 3 vezes o tamanho do seu risco, ok? Bom, um candle que é muito parecido com a estrela cadente, é o martelo de cabeça para baixo, né? Aliás, desculpa, é muito parecido com o martelo, é a estrela cadente, que é um martelo de cabeça para baixo, mas a psicologia é a mesma. É um candle de corpo pequeno e uma longa sombra, dessa vez superior. A sombra precisa ter pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo real, pouco importa qual é a cor do corpo real, pode ser vazado ou cheio. Quanto maior for essa sombra, mais significativa é o sinal, e claro, essa figura só é interessante de ser observada se surgir depois de uma tendência mais prolongada de alta, tá? Então, olha só o exemplo. Bradesco, gráfico diário, o mercado está subindo que nem um maluco, tá certo? E de repente vai embora, né? Sobe mais um pouco e chega lá em cima, os vendedores puxam o preço para baixo, faz ele fechar aqui bem perto aí do fechamento anterior, largando esse candle que a gente chama de estrela cadente. Se cair abaixo da mínima da estrela cadente, você vai pensar em venda. Claro, se tiver comprado, você sai da operação de compra, tá? Se romper essa mínima, e se estiver pensando em alugar o papel, você vai vender a partir do momento que romper essa mínima, né? O alvo é sempre a média móvel de 72 períodos e o stop é o topo da estrela cadente, desde que obedeça a relação de risco-ganho 1:3, nesse caso aqui obedece. Se não, você pode usar o stop financeiro também, que não tem nenhum problema. Depois tem 2 outros padrões que aparecem menos vezes no gráfico, é muito mais raro de se encontrar, mas vale a pena falar, que é o martelo invertido, que é semelhante à estrela cadente, só que ele aparece no fundo, tá? Então, olha só, depois de uma grande queda, então percebe-se aqui que o mercado está em tendência de baixa, percebe-se que não existe consolidação, que caiu forte, você tem aqui um dia em que o preço tentou se recuperar, os compradores fizeram força, mas os vendedores no final do dia fizeram o preço fechar lá embaixo. De qualquer forma, num determinado momento do dia, o comprador manteve aí o poder e fez muito mais força que o vendedor. Então o mercado começa a esperar uma reversão, e aí você vai pensar em compra na rompimento da máxima desse martelo invertido, e quando isso acontece, você compra com alvo na média móvel de 72 e o stop aqui embaixo, desde que haja uma relação risco-ganho 1:3, nesse caso aqui existe. Se não tiver, você pode modificar o stop para um stop financeiro. E no topo, também a gente encontra esse candle que é semelhante ao martelo, mas no topo recebe o nome de enforcado. Então é a mesma coisa, né? Um candle de corpo pequeno e com uma longa sombra inferior. O corpo real pode ser tanto vazado quanto preenchido. A sombra deve ser no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo real. Quanto maior é a sombra, mais significativo é o sinal. E a figura deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de alta, ok? Então a gente tem aqui em BRTO um exemplo como esse. O mercado vem subindo, em gap por sinal, tá? Fechou lá em cima e de repente começou a perder força. Você vai marcar a mínima desse candle como ponto de venda. Neste caso, no candle seguinte, essa venda aconteceu. O alvo é a média móvel de 72, o stop em cima do candle onde a gente teve a estrela, o enforcado. E claro, desde que haja relação de risco-ganho 1:3, nesse caso existe. Se não, tem que usar o stop financeiro. Bom, depois, pessoal, mais um candle que é muito encontrado no gráfico, que é exatamente o doji. Esse é o mais mal interpretado, porque ele aparece muitas vezes durante a consolidação. Bom, daqui a pouco a gente vai dar exemplo, né? Mas o doji é um candle sem corpo definido, quer dizer, a abertura coincide com o fechamento, ou muito perto do fechamento. Quando encontrado no meio da tendência, não significa nada.
Nesse local acaba significando o padrão de continuação da tendência, ok? E quando encontrado no topo ou em um fundo da tendência, pode significar reversão, tá? Então, olha só, olha quantos dojis a gente tem nesse gráfico aqui de PK, né? Isso aqui no meio do gráfico não representa exatamente nada, não tem nem que dar atenção, tá? Mas aí o mercado entra em tendência de baixa, vem uma forte queda e aí o que aparece? Um outro doji. Esse sim é representativo, porque veio depois do mercado se mexer, ou seja, o mercado caiu com força e agora está indeciso. Opa, então já houve uma mudança, não é o vendedor mais que está no comando. Aí você marca o teto desse candle, né, a máxima desse candle, e o alvo que é exatamente a média móvel de 72, o stop no fundo e torce para o preço obedecer essa relação de risco-ganho 1 para 3, caso contrário você vai usar o stop financeiro, neste caso teria dado certo a operação. São 5, portanto, os padrões de candlestick que aparecem no gráfico de forma isolada. É o martelo e o martelo invertido no fundo, é o enforcado e a estrela cadente no topo, é o doji que pode aparecer tanto no fundo quanto no topo. Desses 5 candles, os mais representativos que a gente precisa ficar de olho, porque geralmente mostra, se não uma reversão, pelo menos na correção em andamento, são 2. No fundo, o martelo e no topo a estrela cadente. Esses são os sinais mais representativos com um único padrão de candlestick. Pois bem, vamos falar agora de mais alguns padrões que acontecem no gráfico, só que agora com 2 candles, tá? O primeiro é a mulher grávida de alta, que alguém que provavelmente estava bêbado, né, achou que isso aqui parecia com mulher grávida, ou seja, é um primeiro candle simbolizando a mulher e aqui um bebê dentro de uma barriga. Então é um padrão formado por 2 candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência mais prolongada de baixa. O primeiro dia é um longo candle de baixa e o segundo dia é um candle pequeno de alta. Os preços de abertura e fechamento do segundo dia devem estar completamente envolvidos pelo preço de abertura e fechamento. Deixa eu começar de novo, falar de novo aqui. Os preços de abertura e fechamento do segundo dia devem estar envolvidos, né, entre os preços de abertura e fechamento do primeiro dia, e a cor do segundo dia representa o início de uma nova tendência, ou seja, pelo menos uma correção da tendência de baixa para a tendência de alta. Então aqui a gente tem um exemplo. Gerdau, uma queda bem forte, de repente aí você tem um dia seguinte a esse bem feio, né, completamente envolvendo, né, o corpo real do segundo dia. Então, por mais que tenha sombra inferior aqui embaixo, isso não é representativo. O importante é que o corpo real esteja envolvido pelo primeiro dia. E aí você marca a máxima do candle seguinte e nesse candle seguinte que aconteceu aqui, você já percebe aí a possibilidade de compra, seja para sair de uma venda, seja para comprar, para tentar ficar comprado para o preço chegar aqui no alvo, desde que tenha relação de risco-ganho 1 para 3, e nesse caso aqui até passa, vale a pena fazer a operação. Ok? O candle mulher grávida de baixa é exatamente o contrário. Aqui o primeiro dia é bem positivo e o segundo dia é negativo, é um candle pequeno. O corpo real do segundo dia precisa estar envolvido pelo corpo real do primeiro. E claro, a cor do segundo dia representa o nível de uma nova tendência. Esse candle só é válido se for encontrado depois de uma longa subida. No meio do gráfico não representa nada. Aqui em Exetec a gente tem essa condição, o mercado subindo com bastante força, de repente fica aqui esse padrão de candle, ou seja, esse primeiro dia envolvendo completamente o corpo real do segundo dia, e aí você vende no rompimento desse ponto, que aconteceu exatamente aqui, o alvo é a média móvel de 72, o stop é acima desse ponto, desde que haja relação de risco-ganho 1 para 3, podemos fazer tranquilamente essa operação. Vamos lá! Mais 2 padrões, engolfo de alta e de baixa, mas vamos começar falando sobre engolfo de alta. É formado por 2 candles e deve sempre aparecer depois de uma tendência prolongada de baixa. O primeiro dia é um candle de baixa, bem pequeno, corpo real pequeno. O segundo dia é um dia de alta. O corpo real do segundo dia envolve por completo o corpo real do primeiro. E claro, a cor do segundo dia representa o início de uma nova tendência, ou seja, tendência de alta. Então aqui a gente tem uma queda bem forte de Uzi Minas e de repente um candle envolvendo todo o corpo real do primeiro dia. Aqui você coloca a compra, seja para sair de uma venda, seja para entrar na compra, para tentar pegar o preço aqui no alvo, que é exatamente a média móvel, né? Aqui em cima.
E o stop no fundo do padrão, desde que tenha relação de risco-ganho 1 para 3, podemos entrar na operação, ok? E o engolfo de baixa é exatamente o contrário, é formado por 2 candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência prolongada de alta, não adianta encontrar na consolidação. O primeiro dia é pequeno, o segundo dia é um candle bem grande. O corpo real do segundo dia deve envolver por completo o corpo real do primeiro e, claro, a cor do segundo dia indica o início de uma nova tendência, tá? Então aqui a gente tem ITSA, holding do Itaú, com bastante alta, né? Bem afastado das médias, e de repente você vê um engolfo de baixa com esse candle envolvendo por completo o primeiro dia. Aí você vai pensar em venda, como aconteceu aqui, stop alvo, né, na média móvel de 72, stop no topo, desde que haja relação de risco-ganho 1 para 3, podemos fazer a operação tranquilamente. Tem mais 2 padrões que são interessantes de serem observados. O primeiro é o piercing line, que também é formado por 2 candles, só que são 2 candles bem grandes, né? Então o primeiro é negativo, o segundo positivo. O preço de fechamento do segundo dia deve penetrar pelo menos 50% do primeiro, para ficar um candle bonito, né? Para mostrar que o comprador teve força de trazer isso aqui para cima. E a cor do segundo dia representa o início de uma nova tendência. Então aqui a gente tem um exemplo. Neste caso, a Embraer, pela primeira vez a gente tem um gráfico a favor da tendência, quer dizer, a Embraer tentou furar a média de 72, mas acabou voltando e penetrando mais de 50% o candle anterior. Aqui você vai comprar com stop no topo anterior, alvo no topo anterior, não é mais na média móvel, já que o preço está acima, e stop aqui no fundo. A gente pode fazer a operação desde que haja relação de risco-ganho de 1 para 3. E o contrário do piercing line, né? Aliás, é um candle bonito de se ver. Ultimamente, a gente está aí, em 2014, a gente teve vários ativos fazendo exatamente esse padrão há 2 semanas, tá? É nuvem negra, é formado por 2 candles, é exatamente o contrário do piercing line, né? 2 candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência mais prolongada de alta. O primeiro dia é um longo candle de alta e o segundo dia é um grande candle de baixa. O preço de fechamento do segundo dia deve penetrar pelo menos 50% do corpo real do candle anterior, e a cor do segundo dia indica o início de uma nova tendência. Aqui a gente tem em Uzi Minas, né, uma situação como essa. Então a gente tem uma subida bem forte de Uzi Minas e aqui um candle voltando e penetrando 50% do tamanho do candle anterior. Aí você vai vender. O alvo é exatamente o fundo anterior, já que aqui a operação é a favor da tendência. E o stop lá no topo, se não tiver a relação de risco-ganho de 1 para 3, você traz o stop para aquilo que a gente falou, para o stop financeiro. Bom, então esses padrões que a gente mostrou, esses 6 padrões, né, que é mulher grávida de alta e de baixa, engolfo de alta e de baixa, piercing line nuvem negra, eu acredito que tem a mesma importância no gráfico, porém eu gosto mais do engolfo, né? Mostra um segundo candle muito mais forte, muito mais decidido a reverter a tendência. O grande problema é que geralmente o stop é maior com esses engolfos, quando a gente encontra esses engolfos. E aí, se você enxerga a possibilidade de não ter uma relação de risco-ganho para 3, mude esse stop para um stop financeiro, porque faz muito mais sentido. É muito melhor contrariar um pouco a técnica do que facilitar no gerenciamento de risco, ok? Bom, tem mais um padrão, que é o BB abandonado de alta e de baixa, que eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo. É um padrão de 3 candles e acontece pouquíssimas vezes, talvez aí nos 10 últimos anos eu tenho visto, eu vi umas 6 ou 7 vezes somente no gráfico, porém eu nunca vi dar errado, e eu não estou falando que não dá errado, porque não tem nada que dê certo 100% do tempo no mercado. Tá? Aliás, quando dá certo mais do que 60% do tempo, você já tem que desconfiar, né? Mas eu nunca vi dar errado, é um padrão que eu gosto muito e tento sempre estudar e observar, porque todas as vezes que aconteceu e eu segui esse padrão, eu acabei tendo um bom retorno. Então, eu vou falar do BB abandonado de alta e depois do BB abandonado de baixa, para a gente encerrar essa aula sobre padrões de candlestick. Esse, para mim, é o sinal mais forte que podemos encontrar nas formações de candlestick, pena que acontece tão pouco. É uma formação de 3 candles, sendo que existe um gap, um buraco, né, entre aqui a mínima do primeiro dia
e a máxima do segundo, e um outro gap entre a mínima do terceiro dia e a máxima do segundo. Então, realmente, esse candle aqui está completamente desconectado dos outros dois, por isso chamado de bebê abandonado, ok? Bom, o primeiro candle é um candle geralmente grande e negativo, o segundo candle pode ser um doji, um martelo, um candle pequeno com corpo real pequeno, desde que esteja desconectado do terceiro, e quanto mais forte for esse terceiro, melhor é o sinal, ok? A gente encontra esse bebê abandonado aqui num gráfico da Petrobras, que foi exatamente o final da crise de 2008. Né? Então você tem um candle bem negativo, desconectado do segundo, que é desconectado do terceiro. A partir daí é compra com stop no fundo do bebê abandonado, e o alvo é exatamente a média móvel de 72. Você precisa fazer um ajuste se não tiver relação de risco-ganho para 3, aquele ajuste financeiro que a gente falou. E o contrário disso é o bebê abandonado de baixa, que é exatamente a mesma coisa, o segundo candle desconectado, só que aqui o primeiro candle positivo e o terceiro negativo. Ele também é encontrado no gráfico da Petrobras, só que alguns meses antes, quando a Petrobras fez sua máxima histórica e deixou um candle que dá até medo, né? Esse eu não quero nunca mais ver no gráfico, né? Depois disso veio a maior crise que eu já presenciei nos mercados. Então a gente tem a possibilidade de vender quando essa mínima é perdida, stop no topo e o alvo na média móvel de 72. Se não tiver relação de risco-ganho 1 para 3, é claro, é só mudar o stop para um stop financeiro. Existem diversos outros padrões de candlestick que você pode estudar e existem bons livros para isso. Porém, acontece tão pouco no gráfico que eu não quero perder parte da minha cabeça gastando tempo para guardar o que significa cada sinal. Esses são os sinais que eu realmente uso e acho que são os mais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até nosso próximo vídeo.